Uma boa noite para todo o nosso amado Brasil e para todo o mundo. E nesta noite de sexta-feira, neste dia 22 de outubro de 2021, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma matéria abençoada com fundamentação bíblica que Ele me usou para escrever e está me usando para trazer para todas as pessoas de todo o Brasil e de todo o mundo. E hoje nós vamos ver sobre o poder econômico, capitalismo versus comunismo e o Brasil, visão bíblica. Por que o Brasil não pode ser comunista? Capital não tem pátria. Ele migra para onde for melhor remunerado. E em havendo problema de demanda efetivo, o lema é destruir para reconstruir. No atual contexto global, o poder econômico mundial que rege a Terra, estando subjugado apenas ao pleno poder de Deus, que é Senhor nos céus, na terra, embaixo da terra, e em tudo que neles há e em tudo que neles contém, conforme está escrito no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Esse poder econômico que se auto-rege ao ter consciência de que atua num contexto limitado, com recursos escassos, criou como seus instrumentos de ação no mundo moderno o capitalismo e todas as suas vertentes de atuação, assim como o comunismo, também com as suas vertentes de atuação, tendo este último, ou seja, o comunismo, no socialismo, o seu mais fiel e potente porta-voz, se apresentando como uma prévia para a sua implementação. Visível se faz o comunismo como instrumento de ação do poder econômico quando se olha para a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para a China e mais recentemente para Cuba, e se depara com a óbvia realidade de que após a deteriorização do então combalido modelo de produção capitalista outrora existente nesses países e a implantação do comunismo com a sua utópica proposta de ditadura do proletariado, trazendo consigo promessas de bem-estar social e igualdade, quando a verdade mostra que para se manterem no poder tiveram que dar prevalência às forças que lhes dão sustentação. Por sua vez, com o passar dos anos, se depararam com a dura realidade de que tais propostas produziram um modo de produção obsoleto e sucateado, gerando ineficiência competitiva, uma vez que investir em tecnologia, em know-how, em muitos setores produtivos, contribuiria para a exclusão do mercado de trabalho de substancial contingente de mão de obra, gerando desemprego, o que seria a porta de entrada para um caos social sem precedentes, associado a outros fatores de ordem econômica e política, só tiveram como alternativa de sobrevivência tanto dos países que compunham a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também a China e, mais recentemente, mesmo que ainda em estágio incipiente, Cuba, a inserção do modelo capitalista de exploração capitalista para dentro das suas fronteiras. Uma pergunta paira no ar. Por que o poder econômico, conhecedor dessa realidade, ainda insiste na implantação em alguns países desse retrógrado e obsoleto modelo comunista, avalizando a destruição de amplas estruturas de produção
capitalista em alguns países, porque ele sabe que os recursos disponíveis na Terra são limitados e escassos e que também o comunismo constitui-se na preparação de um contexto em que haverá doutrinação, formando um ambiente bem menos contestador em se tratando de mando e obediência, sendo outro ponto importantíssimo a considerar que tais países comunistas constituir-se-ão em reservas de mercado a serem exploradas a médios e longos prazos. Tanto é assim que também paira a indagação no ar. Quem apoia e financia tais movimentos de implantação comunista, já que nada é feito sem dinheiro? Essa realidade, essa rivalidade, essa disputa entre antagônicos, capitalismo versus comunismo, filhos gerados por um mesmo pai, pelo poder econômico, vão além do imaginário e às vezes parecem caminhar de mãos dadas para atender aos interesses maior do pai. Haja vista esse saber que tem considerável controle da Terra, porém as suas pretensões de alcançar e se perpetuar nas conquistas espaciais estarão limitadas na vontade do Deus Todo-Poderoso, expressas na sua palavra, em permitir tais expansões especiais, já que Deus não pode negar a sua palavra, conforme está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, e disse o meu Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E esta tentativa já foi exercida, gerando a construção da Torre de Babel. Agora nós vamos nos reportar a Bíblia em Gênesis capítulo 11, dos versículos 1 em diante. Toda a terra com a mesma língua, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Em que o Senhor confunde as línguas e os espalha pela terra. E nesse vasto e intrigante contexto, o mundo se vê em pleno século XXI, às voltas de uma pandemia, e sem querer apontar ou imputar culpa a qualquer nação da terra, percebe-se que essa trouxe em seu bojo os efeitos de um lockdown que o mundo está vivendo como se fosse parte de uma política econômica ortodoxa, com a contenção do consumo, fechamento de muitas empresas de pequeno e médio porte
e o consequente desemprego, apesar de, na maioria das economias fortes, a taxa de juros ter oscilado para baixo, nas economias mais vulneráveis, a mesma ter adotado escalas ascendentes, uma vez que os governos foram obrigados a sair em socorro da população e não se viu. Aí todos os países fizeram o lockdown, inclusive os países desenvolvidos. Fala-se muito atualmente que a economia da China entrará em processo de estagnação e que as atenções estarão voltadas para a Índia, tendo em vista o seu know-how acrescido ao seu imenso contingente populacional. Se for feito um paralelo, guardando-se as devidas proporções de contexto e tempo, ou seja, de época, a China vive hoje o apogeu vivido pela Inglaterra no período vitoriano, ou da Rainha Vitória, e pode sim estar com seus dias contados, sendo uma questão de poucas décadas, dado o comportamento cíclico imposto pelo poder econômico nas economias das nações. Nós vamos dar continuidade, nós vamos parar aqui por causa da hora, vamos dar continuidade.